A escuridão é simplesmente ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência. Não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo. Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual, com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas o reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida num lago. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua, e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida, de onde vim, onde estou, para onde vou depois desta paragem, o que me trouxe aqui e com qual finalidade. Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para a sua destinação superior. É quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário. Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu Senhoras, senhores, uma boa noite. Que Deus nos abençoe nessa hora prazerosa em que nos encontramos. Convidamos a todos que busquemos o alheamento das nossas atividades, o desligamento quanto possível da dinâmica do nosso dia, porque se para aqui viemos, para essa casa de acolhimento que representa a nossa casa espírita, é porque desejávamos um momento diferente no nosso dia, na nossa semana. Então, é importante que realmente a gente consiga estar aqui de corpo e de mente, de corpo e de alma. Vamos deixar para depois. Agora nós não vamos dar conta de resolver a problemática do dia a dia, do trabalho, do funcionário, do patrão, da empresa, ou seja lá, até mesmo da família. Nesse momento, é o momento em que nós vimos aqui buscar a energização para nos dar forças. Vimos buscar aqui o combustível para termos condições de enfrentarmos nossos desafios, as nossas querelas, os nossos projetos, correr, enfim, atrás do nosso aprendizado, da nossa evolução. Então, eu queria convidar a todos que, em já estando aqui de corpo e de mente, peçamos a Deus
roguemos a Jesus, supliquemos a espiritualidade protetora, que nos ampare nessa hora, nos incentivando a reflexão sobre os assuntos que serão ventilados nesta noite, a fim de que se internalize no coração e na mente de cada um de nós, quanto mais profundo possível for esse entendimento. Permita, Senhor, que estejamos aqui sob a Tua proteção e em paz. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu queria dizer que nós estamos ao vivo, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e então nós agradecemos aos internautas que nos ouvem, que nos prestigiam ao ver a mensagem das quintas-feiras na União Espírita Redenção. Que Deus nos abençoe a todos, e é com grande alegria que cada um de nós se coloca aqui, tentando fazer o pouquinho que nós damos conta na transmissão dessa mensagem extraordinária, que é a mensagem espírita. Confia, reduz, divide, são palavras terríveis. Nós diríamos, aumenta, acrescenta. Os meios de ajuda e colaboração terão de chegar donde e como não esperas, mas virão às tuas mãos na hora oportuna. Confia, tem fé. O pensamento constrói mais que os materiais de construção. Prepara o edifício fluídico em tua mente e depois ele materializar-se-á de tal modo que tu e teus companheiros vos confessareis maravilhados. Muitos obreiros serão enviados para ajudar, mas não poderemos violentar o livre-arbítrio deles. Confia e espera. Alguns dos teus companheiros já estão ao teu lado. Outros se encaminham. Não recuses ninguém. Os que talvez te pareçam menos aptos são muitas vezes os mais eficientes. Não desprezes ninguém, por menos capacidade que te pareça ter. Põe em quem tem boa vontade a tua confiança e o teu amor. Confia e ama. Talvez mais do que em qualquer tempo da nossa vida nós estamos precisando confiar. Tantas coisas que estão acontecendo por aí e que nós, os leigos, não temos a mínima noção às vezes do que está acontecendo, porque até mesmo os catedráticos, os cientistas, os profissionais das mais diversas áreas estão perdidos. Lembrando aquela música sertaneja, não me segue que eu também estou perdido. Estamos mais ou menos assim. Mas eu queria dizer que acima de tudo existe uma coordenação de tudo isso. Acima de tudo, Jesus é o timoneiro que está no leme desse navio, dessa barca chamada nossa terra. E então, nessa hora, nós precisamos, acima de qualquer opinião, até mesmo, de repente, de pessoas que julgamos abalizadas, mas também estão chutando, confiar. Jesus não chuta. Deus não joga dados. Precisamos entender que tudo que nos está acontecendo tem uma razão de ser. E essa hora desafiadora pela qual nós passamos, ela foi programada e nós sabíamos disso. Quando nos propusemos a reencarnar, com certeza nos foi colocado esse momento desafiador e nós dissemos: queremos estar lá sim.
Eu quero provar que eu sou um pouco melhor, que eu já consegui isso, que eu já consegui aquilo, que eu já superei isso ou aquilo. E quero estar com aqueles que eu amo, que também, se estarão lá, quero auxiliá-los, queremos dar as mãos e caminhar. Porque tudo isso é só parte do processo, não é final. Tudo isso é uma parte da nossa caminhada que se constitui neste dia, como no final do ano antigamente, o dia de prova. Nós tínhamos um dia de prova, estudávamos o ano inteiro, matéria do ano inteiro, e no final do ano tinha o dia da prova. Mais ou menos assim está acontecendo aos terrícolas, a nós, todos, independente de raça, religião, credo, posição social, enfim, todos nos afetamos de alguma forma, se não diretamente através da problemática, da doença, da enfermidade, indiretamente através dos amigos, dos entes queridos, daqueles que nos são caros e que muitas vezes, se até já não partiram, muitos sofreram ou muitos estão sofrendo. Então, nessa hora, como a gente pegou essa pequena lição aqui ao Léo, ela veio a calhar muitíssimo. Vamos, acima de tudo, confiar, fazer a nossa parte, o que nos compete, o que nos é de responsabilidade, de bom senso, e o restante deixar que siga o seu curso. Nós queremos convidar agora a Soraya, que vai nos trazer uma fala sobre talvez um dos temas mais intrigantes, importantes e necessário destes dias em que nós estamos vivendo. A lei do trabalho e como estamos precisando trabalhar em todos os sentidos. Soraya, muito obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite para quem está no Insta da União. Bem-vindos. Estamos aqui, com muitas pessoas no Facebook. Muito boa noite para vocês. E para todo mundo que está aqui, para as carinhas que a gente vê que dá mais ânimo. A hora que chega, como é bom rever, como é bom estar aqui. E como o Cláudio falou, que ele disse confiar, confiar e seguir. E como que é confiar, confiar e seguir? O nome já fala da lição, É porque calhou muito aqui. Quem confia, trabalha. É só quem está mostrando a confiança é quem já tem esse esclarecimento, esse discernimento, essa compreensão e está em ação, e está trabalhando. Mas a gente sempre ouve, e às vezes a minha mãe também sempre falava, que o trabalho dá sentido na vida. A gente encontra sentido na vida trabalhando. E se a gente fosse fazer uma reflexão em cima desse encontrar, ainda fica um pouco estranho. Então vamos mudar. Porque esse encontrar dá a impressão que você está andando e de repente você pode encontrar um celular, encontrar uma bolsa, você pode encontrar, não sei, dinheiro, bem valioso. E trabalho, ele não é encontrado. O trabalho, ele é construído. Então, o que faz sentido é construído. Todo sentido na nossa vida, ele não é encontrado. Porque se fosse assim, a lei de trabalho, que ela é natural, que é uma lei divina, ela não seria natural e divina, ela seria uma lei dos humanos. Então, é uma construção. E só quem vai construindo encontra. Então, nós temos duas forças valiosíssimas na nossa vida.
Quais são essas forças? A emoção? Parece que não, né? Mas o significado. A emoção e o significado são as duas grandes forças que dá e faz sentido na nossa vida. Vamos caminhando aqui. Se a gente for observar as outras criaturas, né, as outras espécies, elas buscam no trabalho um alimento que lhe é peculiar da espécie para a sobrevivência. Né, sem querer, mas ela está trabalhando, buscando a nutrição para si. Por exemplo, a abelha. A abelha, ela busca, ela vai construindo, ela busca no néctar o alimento que ela vai prover ali, toda a colmeia, todo o mel, enfim, a polinização, sem querer e sem estar pensando nisso, ela está trabalhando não sozinha, em comunidade. Ela está trabalhando e sendo útil, ela está tendo utilidade. E o abutre, ele fica no aguardo, ele fica na espera de um despojo, de um cadáver. Então, isso faz sentido para a gente, o que a gente está querendo chegar no ser humano. E nós também buscamos um alimento, e nós buscamos um alimento permanente. Como o encontro de Jesus com a mulher em Samaria, foi isso que ele disse: se você beber da minha água, você não terá mais sede. Então a gente também busca esse alimento diário que nos sustenta, que nos mantém de pé, mas também esse alimento permanente, que sustenta. Então, o que sustenta a nossa vida são as nossas emoções. Não essas emoções que a gente está falando, qualquer emoção no sentido vulgar e simples, não. É a emoção. Por exemplo, o que marca na nossa vida? Se você fizer uma lista dos 10 grandes eventos na tua vida, eles foram marcados pela emoção. A gente não lembra o fato em si, a gente lembra da emoção que você sentiu. Se você, imagine você fazendo uma caminhada e você vê um pitbull ali com o dono, também na caminhada, e ele se solta e vai em sua direção. Você não vai lembrar nem que você quer ser fitness, tem alguém olhando, é a emoção, que te faz correr e manter a vida. Então, essa emoção vai nos sustentando. É essa reação emocional que a gente sente. Então, todos os nossos acontecimentos, todas as nossas experiências, elas são catalogadas, e elas são significadas. Quando eu disse que são os 2 grandes movimentos que a gente tem, da emoção e do significado, tudo que acontece na nossa vida, a gente dá um significado para ele. Muitas vezes, a gente até ressignifica. Nós precisamos até ressignificar alguma coisa. Então, tudo que nos acontece, vou colocar aqui num relacionamento, por exemplo. Às vezes, num relacionamento que está fluindo e que aquele casal tem o dia marcado desse casamento e, de repente, ela se apaixona por outro, 30 dias antes, desfaz o casamento. E essa pessoa, esse noivo, não aguenta essa separação,
e quer sair pelas vias mais graves da vida, né? Pelo suicídio, quer morrer. Por quê? Porque o significado que ele deu para esse relacionamento, ele colocou tudo. É a única, é a melhor, se não for ela, não tem mais ninguém. E pronto, acabou. Não trabalhou as experiências, as dificuldades. Então, toda a vida dele que ele tinha, ele jogou ali. E aí, num rompimento, a pessoa se atrapalha. E aí a gente precisa ressignificar a nossa vida, o nosso dia a dia, né? O significado, ele molda a nossa vida, sabe? Tudo que eu vou fazer, tudo que me acontece, então eu dou um sentido e tem um significado aquilo para mim. Se for bom, que muitas vezes a gente grava o que não é bom, mas a emoção, ela tira o preto e branco e dá cor na nossa vida. Tem um psicólogo que ele conta num livro um caso de um paciente dele, muito bem sucedido, mas ele não dava certo em muita coisa. Era conflitos com a esposa, com os filhos. E aí foi pedido a ele que fizesse, né, essa regressão e que ele chegasse no máximo da infância dele. E aí, lá na infância dele, ele chegou num ponto que ele visualizou, que ele e o pai no carro, ele estava lá no banco do passageiro, né, atrás, e uma pedra bateu no para-brisa, e o que gravou naquele momento, na emoção, foi o rosto que o pai dele fez de pavor, de medo, né, de tão grave que foi. E isso gravou na cabecinha dele. E aí ele foi uma pessoa que teve medo, insegurança, achava que ninguém ia proteger, e fluía na vida, mas fluía até certo ponto, porque ele trazia essas emoções atrapalhadas. E aí foi pedido para ele que ele chegasse mais para trás um pouco. E mais para trás um pouco, ele viu aquele pai zeloso, colocando ele na cadeirinha, não tinha cinto nessa época, mas cuidando, amarrando, e arrumando, zelando, arrumando a roupinha, o sapatinho, arrumando a roupa, a mochila. E ele não gravou essa parte. Isso que eu trago para essa reflexão, as coisas que acontecem com a gente no dia a dia. Então, daí sim, ele ressignificou as emoções, o que ele sentiu, para que a vida fluísse e desse certo. Então, quantas vezes, minha gente, quantas vezes no dia a gente tem a oportunidade do bom, do belo, e a gente olha aquilo que, aquele pontinho escuro ali atrapalhando. Às vezes a gente muda a casa, está tudo lindo, e chega você lá, quando ele entrega a chave para você, você está perfeito, mas você fala, puxa vida, o ar não está na temperatura, né? Então, é o sentido que a gente dá, a observação que a gente deve fazer, e é muito importante não, é fundamental que a gente tenha noção do que nós estamos fazendo e o que nós vamos fazer aqui na Terra. Como foi colocado aqui no início, que a gente veio cumprir um papel, uma função determinada. Todos nós temos uma tarefa, todos nós temos um programa na vida.
para cumprir esse programa. E isso depende de trabalho. E esse trabalho só será bem feito se a gente tiver uma conscientização da vida após a vida, da reencarnação. Daí a gente vai pegar com afinco, porque você sabe que se fizer, né, mal feito, você vai voltar a pegar de onde você deixou para continuar. É como numa escola. Tem aquele programa, tem que cumprir tarefas, tabelas, para chegar no final do ano e entregar a contento. E a nossa vida é assim, né? Faz parte do nosso currículo, essas tarefas que a gente vai desempenhando. E nós temos o nosso compromisso individual e nós temos o nosso compromisso com a coletividade. O trabalho, como ele é uma lei natural, ele sempre mostra para a gente que ele é feito com todos. Quando a gente perde a utilidade, a gente... você não serve para nada mais. E o trabalho faz isso. Até uma pessoa que é um voluntário, ele está trabalhando as energias dele e está trabalhando com a comunidade. É um trabalho dos mais interessantes e mais importantes. E às vezes a gente não valoriza como a gente deve valorizar. E tudo na vida tem um custo e um preço, e é muito difícil. Se você quer comprar um alimento, você tem que trabalhar para isso. Não é brincadeira estar por aqui. Se você quer trocar o carro, trocar a bicicleta, se você quer arrumar a sua casa, você tem que trabalhar. Se você quer uma casa dos seus sonhos, você tem que começar a economizar. Isso é trabalho, e isso é difícil. Ninguém está falando que é fácil passar por aqui. Então, em tudo na nossa vida tem um grande esforço. Todas as pessoas que a gente olha, e às vezes a gente vê que está bem-sucedido, um músico que é perfeito, que a gente ouve, agrada os nossos ouvidos, uma bailarina, quanto tempo de trabalho, quanto tempo de exercício, buscando a especialização dentro do que se propôs a fazer. Então, nós temos que começar a fazer a nossa parte, porque buscai e achareis, pedi e obtereis. Como que é isso? Eu vou buscar como? Trabalhando. Porque quando a gente está estudando, eu vou estudar para um concurso, por exemplo. Mas Deus vai fazer para mim. Eu vou estudar para fazer uma prova, eu vou estudar para fazer esse curso de pós-graduação. Não, os espíritos vão me ajudar. Quanto engano, ninguém vai ajudar, e muito menos Deus vai fazer alguma coisa para você. Ele vai fazer sim, vai dar todas as condições, mas quem vai ter que fazer é você. Quem vai ter que estudar é você. Seria injusto, então não seria Deus, se ele fosse beneficiar um dos filhos dele. Não, alguém já ouviu falar que Deus fez a prova para alguém? Deus foi lá no cantinho e sugeriu para ele? Não, mas nós também temos aquelas pessoas que estudam muito, que acham que é autossuficiente, que não precisam de ninguém, muito menos de Deus, muito menos das companhias espirituais dele. E aí? E aí, ele também pode sair para a rua, vai fazer uma prova, e nesse momento pode ter um piriri de intestino, não estava, ele pode quebrar uma peça de um carro que ia levar ele para esse canto. O ônibus que ele ia pegar pode estrambelhar. E aí? E aí a gente precisa de pedir sim. A gente precisa estar nessa conexão com Deus. Sabe por quê? Porque é nesse momento que a gente pede, ele não vai fazer o nosso exame, a nossa prova, mas ele vai fazer com que flui, que seu carro não quebre, que você esteja bem fisicamente, espiritualmente,
que vai dar tudo certo, que a estrada está livre, que você vai sair a tempo. Ele vai fazer com que você lembre do que você estudou. Sabe, quando a gente ouve que, assim, não tem como falar, poxa, deu um branco. Como explica isso? Então, se você está desconectado, que isso é um trabalho. Quando a gente fala em trabalho, não é só o braçal, minha gente. Esse é o mais fácil de realizar. Então, quando você estuda, está tudo arquivado na sua mente, ele vai fazer, os bons espíritos vai fazer com que você lembre, que aquilo venha à tona. Então, é essa tarefa, é essa função que Deus tem para conosco. E nós temos aqui, dentro da lei, do ama, trabalha, espera e perdoa. Onde que a gente pode encaixar aqui? Os beneficiários do Cristo? Ou a plateia? Ou os críticos? Ou o discípulo? Gente, às vezes nós temos 1.800 anos, 2.000 anos que a gente é beneficiário do Cristo, sabe? E isso se estende para o plano físico. Beneficiário, eu estou doente, eu preciso de receber essa cura, esse auxílio, isso dói, eu estou com um atrapalho na família, enfim. E aí a gente vem, pede, recebe o benefício e vai embora. Em muitas coisas na nossa vida, a gente faz uma promessa aqui, ali, acolá, um Deus, enfim. Reza aí para mim, põe a minha água para fluidificar, e a gente é esse beneficiário sem o esforço do trabalho do Cristo. E a gente, dentro desses milênios aí, desses séculos, a gente vai transferindo para a nossa vida hoje e acaba querendo ser um beneficiário do teu próximo, que é falta de caridade isso. Do teu próximo, do teu governo, enfim. E aí você se acomoda e não quer fazer esse esforço do trabalho, porque dói. A evoluir dói. Porque quando você está assim, sabe, com aquela aqui, você só enxerga aqui, e quando você tira isso aqui do seu rosto, quando você amplia os sentimentos, as emoções, isso dói, não é de uma vez. Às vezes ofusca, às vezes é muita luz, você fica cego. Isso requer muito trabalho. Esse trabalho espiritual, esse trabalho físico de dedicação, para a gente parar de ser o beneficiário do Cristo e não ser na plateia. Mas muitos estão na condição de plateia. Posta no Instagram, posta lá no Face, no YouTube, uma frase muito linda. Eu acho isso muito legal, mas eu me mantenho de longe, porque mudança dói. Então eu vou colocando ali, eu fico aqui, estou aqui na plateia, estou assistindo tudo que está passando, eu acho muito legal a proposta do Cristo, mas ainda não vou não. Vou ficar aqui mesmo fazendo essa tarefinha, admiro demais, mas isso é muito trabalho. Eu querer mudança, E aí, será que a gente enquadra nesse? Ou no crítico? E tem aqueles assim de nós que estamos nos que são críticos, Além de não quererem trabalhar, não quererem a evolução, eles atrapalham quem quer, porque são críticos, Para com isso, o que é que você vai fazer disso? Não, que bobagem, vai fazer outra coisa, você está perdendo tempo. Sabe, esse crítico é aquele que é o dono da verdade. Ele sabe tudo, então ele pontua tudo, ele te atrapalha, ele te trava, critica se você vai buscar o seu autoconhecimento, a sua evolução. Esse é o mais perigoso, que além de não fazer, ele dita as normas para você, o que você tem que fazer.
E agora, a minoria, mas muito a minoria, está naquele grupo dos discípulos. Esses espíritos que já entenderam, que querem sair dessa turbulência, que já transcendem do corpo e que querem subir mais um degrau. Para a gente escalar a ascensão espiritual, não é de elevador, tá? É degrau por degrau. A gente não tem escada rolante, a gente não tem elevador. É aqui, ó. É no trabalho. É nesse desbravamento, né? Da gente estar lutando. E é um trabalho, minha gente, solitário. É um trabalho solitário e de privacidade. Porque nessa evolução, nesses desafios, quantos não choram ali, né, na sua dor, no que está passando, mas ele sabe, tem a consciência de que aquilo é importante para ele, de que aquilo faz parte do crescimento e da evolução. Então, onde a gente se enquadra? Que tipo de trabalho eu estou fazendo, eu estou realizando? Para mim, o Cristo não quer que a gente faça alguma coisa, nossa, o que ele quer que faça aqui, ali, acolá, na comunidade? Ele quer que eu faça por mim. O que eu estou fazendo por mim? Porque eu melhorada, eu vou melhorar o meu entorno. E aqui, agora no Livro dos Espíritos, eu vou fazer rapidamente aqui algumas perguntas para a gente fazer uma reflexão juntos. No capítulo 3, ele traz para nós a lei do trabalho, a necessidade do trabalho. O trabalho, ele é a chave da felicidade. Ele é irmão do progresso. Então, a primeira pergunta aqui, a 674, a necessidade do trabalho é uma lei natural? A gente já até colocou e falou um pouco dessa lei natural. Essa lei natural quer dizer que é uma lei de Deus, divina. É uma lei natural? É uma lei natural. A resposta é clara. O trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. A gente tem necessidade desse trabalho. A civilização obriga o homem a trabalhar mais. Por quê? Aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Se a gente não fosse tão atrapalhado, tão ambicioso, tão egoísta, a gente não teria a visão do trabalho como sendo ruim, doloroso. Hoje é quinta-feira. Muitas pessoas imaginam e pensam, poxa vida, já é quinta-feira, fim de semana. Nossa, chega quinta, mas não chega sábado. Está trabalhando ali e está reclamando do trabalho. E é esse trabalho que nos dá a condição de evolução, de sermos diferentes. É esse trabalho bem feito. O Divaldo, numa palestra dele, estava falando, até a Ju estava comentando, que você está fazendo nada, está no cabeleireiro, você pode estar trabalhando e sendo útil. Vai fazer e ver alguma coisa útil para depois você reproduzir aquilo. Então, nós criamos necessidades, nós criamos supérfluos, nós criamos vida difícil, porque a gente quer o que está fora do nosso alcance. E aí você tem que trabalhar feito um camelo. Aí você põe você, sua esposa, todo mundo, e os filhos, que a natureza cuida, e aí a gente vai colher tudo isso. Porque isso é uma plantação. E a gente esquece que a gente está passando por aqui, passando muito rápido. Então, o trabalho, por ser uma lei divina, é dentro desse equilíbrio, dentro desse controle. Porque adianta você querer muito, nem vai curtir isso aí. Daqui a pouco você não está aqui, amanhã você pode não estar mais. Então, essa lei do trabalho, que nós temos a necessidade, não é porque é ruim, é porque
nos traz felicidade dentro do equilíbrio. E a 675, ele diz aqui: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? O que vocês acham? Só quando eu estou ocupada materialmente? Não, né? Claro que não. Né? Não, o espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, a gente deve ter sempre na mente de ser útil para alguém. Primeiro para você, quando você está trabalhando. E quando a gente perde o sentido da utilidade, né, e você adoece. Porque a gente reencarna com uma carga de energia para desenvolver tarefas. E quando a gente não desenvolve a tarefa, ela vai aparecer em alguns pontos do nosso corpo. O nosso corpo físico vai adoecer. Porque a gente traz aquilo e de repente você, não quero. Mas como é uma lei da natureza, uma lei de Deus, vai chegar um ponto que vai colocar você para ir para frente, né? Através desse empenho. A 676, porque o trabalho é imposto ao homem. É uma imposição, né? E ele diz aqui, é uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Olha que coisa mais linda. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a inteligência. Como que vocês acham que, olha o mundo aí lutando para descobrir uma vacina e tanta coisa, lutando, trabalhando, desenvolvendo, através do quê? Do trabalho. Né? Enquanto a gente está aqui, tem 1 milhão de pessoas, de cientistas, de médicos, trabalhando, pesquisando, para desenvolver, né, coisas boas. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Gente, quem ou leu ou estudou um pouquinho e sabe, né, que hoje muitos auxiliares em empresas, enfim, palestrantes, usam a pirâmide de Maslow, um psicólogo americano, onde ele coloca, olha, como os espíritos, eles já sabiam disso, estavam na frente muito antes do homem. Tudo que o homem vai fazendo e descobrindo, já está aqui para nós. Olha o que ele coloca aqui. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar, ao seu trabalho e à sua atividade. E Maslow coloca lá na pirâmide dele, né, primeiro, qual que é a primeira necessidade? Me lembram aí, ou se eu falar, a necessidade fisiológica. Ele precisa se manter, né? O físico está ali, a água, alimento, sono. E depois ele precisa do quê? Da segurança. Segurança da família, do trabalho. Né? A segurança dele ter essa vida fisiológica sustentada. Depois ele precisa ali do social. Né? Tá ali se relacionando. Depois ele precisa da estima, o reconhecimento. A gente só tem reconhecimento se você tiver uma tarefa desenvolvida, um trabalho desenvolvido com você e com o próximo, né? Dentro do respeito da ética e da moral. E depois a gente tem aqui em cima, lá no topo da pirâmide, realizações pessoais, criatividade, talento,
né, o desenvolvimento, o autoconhecimento pessoal. Isso aqui está tudo aqui nessa fala do Livro dos Espíritos, Kardec perguntando, os Espíritos respondendo, algumas colocações de Kardec, que o trabalho nos dá toda essa condição aqui. Ele faz com que a gente tenha essa pirâmide funcionando. Olha, gente, não tem outra saída, né? Ao que é de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho, porque você não pode parar de pensar. Então, não tem como falar, eu sou desprovido da condição do trabalho. Não, você trabalha assim. O Zé Guimon, nosso amigo, que já está no plano espiritual, ele tinha a voz e trabalhava incansavelmente. Cada vez que você chegava lá para visitar, ele fazia uma música para você. E olha aí, pensa, quem é aqui que já fez uma música? E o Zé Guimon fazia, ele era grato, né? Não, espera aí que agora eu vou fazer uma música para você. Estava trabalhando. Olha que coisa mais linda e rica. Mas aqui, na 677, por que a natureza provê por si mesma todas as necessidades dos animais? Essa pergunta aqui parece que foi feita assim com um pouco de raiva, né? Poxa, provê as necessidades dos animais e a minha. Mas como a gente ainda é muito atrasado, a gente ainda pode pensar assim, né? Ah, por que não vai prover a minha? Olha a resposta, minha gente. Tudo trabalha na natureza. Os animais também trabalham, como tu. Mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Olha aí. Os animais trabalham entre eles, no mundo deles, para conservar e para manter a vida. Né? Vão à caça, vão sei lá, vão comer os bichinhos, vão fazer o que eles precisam de fazer. A abelha vai fazer isso, o pássaro come isso, não importa, eles estão trabalhando. Mas tem evolução, crescimento, inteligência, eles desenvolvem alguma coisa? Não. Eles desenvolvem a manutenção, eles mantêm a manutenção da vida deles. Né? É limitado aos cuidados da conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso. Enquanto entre os homens tem duplo objetivo. Presta atenção. O trabalho entre nós tem duplo objetivo. A conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento. Gente, olha que forte isso. Se eu ficar parado, vai acontecer o que comigo? Vou ficar doente, claro, porque eu trago uma energia para pôr para funcionar, em ação. Então, nós temos dois objetivos. Manter o corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem, mas trabalhando. Mas eles são ainda, sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Lembra que eu falei aqui da abelha? Que está ali, levando, né, polinizando tudo, e eles estão ali sem saber, sendo útil. Estão trabalhando, e estão trabalhando em equipe para a comunidade, para o mundo. Olha ali, não tem os animais que vivem lá embaixo da terra, que está ali deixando a terra úmida, mais fofinha. Ele está cuidando do corpo, se mantendo a conservação da vida e sendo útil para uma comunidade inteira. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza,
embora muitas vezes não possais ver o seu resultado imediato. Então, está aí. A 678, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? Se é mais aperfeiçoado, quanto menos materializado. Claro que o trabalho é incansável, né? Mas a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, quando você pensa que você vai desencarnar e vai pegar uma rede, vai ficar na sombra e água fresca, como diz, está muito enganado. Está muito enganado. A gente vai continuar sendo do jeito que a gente é, sabe? E a gente vai levar no plano espiritual o que eu sou aqui e agora. Não tem sombra e água fresca. Essa sombra e água fresca é um trabalho útil, útil com Deus e com todo mundo. Né? Então, quando a gente está preparado, por que a gente pensa assim? Porque a gente tem o trabalho como sendo uma coisa escravizadora. E o trabalho é algo libertador. É algo que nos traz a felicidade. Né? Gente, aqui, já fui avisada que acabou o tempo, mas não termine isso aqui. Eu acho que a gente vai ter que trazer o final da história. O que a gente está vivendo hoje, sabe? A dificuldade do trabalho mesmo, do trabalho material. Como não tem essa consciência, como a família parece que perdeu um pouco o sentido, o valor da vida, e a gente está sendo um pouco beneficiário. Tá? Então a gente deixou, acostumou, sei lá, com migalhas, vou colocar assim, é muito triste, e a gente não está percebendo, sabe? Então nós que temos já essa consciência, nós temos esse compromisso, sabe? De levar mais trabalho, de levar educação. Uma comunidade, ela só muda se existir educação. É a base, sabe? Para você entender o que você veio fazer aqui. Agora, só a gente finalizando mesmo essa parte, essa pergunta 685. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco, e na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Então está tudo conectado. Tudo que a gente faz, eu falo que Jesus, dentro da base do evangelho dele, desse roteiro de luz, ele faz um chamado onde envolve todos. Ele faz a gente enxergar que nós não somos ninguém sozinhos, que a gente precisa do trabalho de um e de outro. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar, é necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo. Olha, eu vou te contar que a gente está vivendo quase um flagelo. Não por falta de trabalho, mas por essa ideia do comodismo, de receber, sabe? Sem trabalhar, sem buscar esse autoconhecimento, esse autoaprimoramento. E não percebe que é só o trabalho. Gente, só o trabalho põe um homem diferente do outro. Sabe? Olha, ele faz...
esse gari, aquele que foi até eleito, né, o gari mais feliz, porque fazia o serviço bem feito. Às vezes a gente não gosta do serviço que a gente está fazendo, é um ponto muito importante, mas a gente precisa fazer o serviço que a gente gosta, porque aí vai ser suave. Então, onde você está desenvolvendo um trabalho, faça bem feito. Né? E ele fala aqui, quando generaliza, a gente vive um flagelo, como a escassez, né, da vontade. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências. E durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. É o que a gente está vivendo agora. Quem imaginou que a gente ia viver uma pandemia? Precisar ficar recolhido, fechado? Quantos acabaram empresas? E a gente precisa viver, continua. Então, será que a ciência tem um rumo e um caminho para essa solução? Finalizando essa resposta, ele diz: há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa apenas de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres. Aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Então, enquanto a gente pode, vamos trabalhar para criar hábitos saudáveis do trabalho. Né? Então, é isso. Finalizando, a desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia de segurança para todos. Então, é isso. Quando a gente tem e pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freio, sem educação, sem moral, o que vai acontecer? As consequências, a gente já está vivendo uma grande parte disso. Então, cabe a nós. Ah, mas eu vou fazer muito pouco. Não. O oceano é formado por gotas. Então, o pouco que a gente faz vai fazer a grande diferença. Então, muito obrigada pela paciência, por nos ouvir. Eu passo para o Cláudio, que vai encerrar para nós. Muito obrigado, Soraya, pela tua fala tão oportuna, nessa hora realmente delicada pela qual nós passamos, e que esse assunto com certeza é muito atual, muito oportuna a tua fala de hoje. E então eu convido a todos que possamos neste momento, mais uma vez, a serenar os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos, nesta hora em que ainda evitamos a câmara de passe, pedirmos a providência divina através dos nossos benfeitores, luminares, essa energização tão necessária, e para aqui também viemos a isso, através da misericórdia do Pai, através da bondade de Jesus, do trabalho com afinco, com denodo dessa falange benfeitora que nos assiste de há muito, nós suplicamos que por sobre todos nós recaiam os fluidos, as energias salutares, para que o nosso corpo se faça o quanto
possível mais saudável, para que a nossa mente se faça tanto quanto possível mais equilibrada, para que o nosso eu, para que o nosso espírito, a nossa essência se faça luarizada, pacificada nessa hora em que tanto precisamos dessa mão dadivosa, desse Jesus que não nos abandona hora nenhuma, momento algum. E então nós pedimos que sobre todos nós se espraie a sua mão dadivosa, trazendo luz, fazendo uma limpeza sobre cada um de nós, cambiando os fluidos, as energias doentias, deletérias, pesadas, desarmoniosas, por outras harmonizadas, pacificadas e de saúde. Permita, Senhor, portanto, que se faça também sobre os nossos entes queridos, que agora os lembramos, a mesma caridade. Que se faça sobre os nossos lares, igualmente essa limpeza necessária, a fim de que, de uma asepsia bendita, os fluidos negativos, as energias doentias, sejam retiradas dos nossos lares para serem encaminhadas por outras positivas, salutares e boas. Pedimos neste momento, Senhor, que quaisquer irmãozinhos que se façam presentes em nossos lares, não fazendo parte deste projeto de harmonização e de paz, possam ser cambiados até essa casa de acolhimento, a fim de serem atendidos e amparados, a fim de libertarem-se do jugo de si mesmos e seguirem os seus destinos. Permita, Senhor, que tenhamos, portanto, essa bênção da Tua misericórdia. E vamos, acima de tudo, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de nos irmanarmos de forma prazerosa, em um agrupamento de pessoas que desejam aprender um pouquinho mais, para praticar um tanto mais, para sermos um tanto melhor hoje do que fomos ontem, e um tanto melhor amanhã do que estamos sendo hoje. Por isso, Jesus, auxilia-nos a errar menos e acertar mais. Permita, Mestre de amor, que se faça sobre nós, sobre todos nós, as Tuas bênçãos de caridade. Que assim seja. A escuridão é simplesmente ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência, não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo.
acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual, com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas o reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida num lago. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua, e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida, de onde vim, onde estou, para onde vou depois desta paragem, o que me trouxe aqui e com qual finalidade. Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para a sua destinação superior. É quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário. Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu coração, nunca mais haverá escuridão em sua vida.